Olá, minhas irmãs e minhas amigas. Dei uma sumidinha, né? Demorei a aparecer, mas foi um pouco dessa correria de início de ano. Peço perdão para vocês, né? E agora estou aqui de volta para falar de mais uma das mulheres que me ensinaram, né? Que eu aprendi com o estudo da Bíblia. O nosso último estudo foi sobre a mulher de Noé. Uma mulher que está longe, né, dos holofotes, uma mulher que não aparece, mas cumprindo a promessa de Deus. Hoje nós vamos falar diferente. Nós vamos falar de uma mulher que estava nos holofotes e também cumpriu a promessa de Deus. Para percebermos como que Deus usa mulheres diferentes, com posturas diferentes, com percepções diferentes, né? Então eu peguei uma história bem oposta, né, da mulher de Noé. E essa mulher está em Juízes, vocês já devem saber quem é. Essa história está lá em Juízes 4 e 5. É Débora. E começa falando assim aqui, ó. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Eu farei ir a ti o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei em tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque. Essa primeira parte da história é uma parte que me encanta, né? Que eu acho interessante, porque vamos entender um pouquinho, né? Quem é Débora? Débora era uma profetisa, era juíza. Então a gente tem aqui num livro que trata de vários juízes, todos homens. Tem 2 capítulos dedicados a uma mulher, né? A Débora, que também era profetisa na época, uma mulher muito sábia. A gente vê aqui quando ela chama Baraque, né? Para comandar esse exército para a guerra, ela tem sabedoria para falar com Baraque. Só para a gente entender um pouquinho do contexto, do que está acontecendo ali, Israel se desviou de Deus, né? A gente vê lá nas histórias dos juízes, como a gente tem juízes que afastam Israel de Deus e juízes que aproximam. Israel estava desviado de Deus, estava nas mãos de Jabim há 20 anos. Jabim era rei de Canaã. Ele governava Jabor. E Sísera era o comandante do exército. Então ele possuía carros de ferro, uma tecnologia que Israel não tinha na época. E Deus levanta Débora para liderar o povo nessa batalha. E quando Débora chama Baraque, né? Ela diz a ele: Deus te chamou para ganhar, né? Para governar esse exército e ganhar, porque quando é Deus que está na batalha, é Ele que luta, né? Nós sabemos disso, nós já conhecemos a história de Davi, por exemplo, né? Que vai para a batalha e Deus ganha essa batalha, porque é o próprio Deus que está lutando para nós, né? E Baraque talvez temeu, né? Esqueceu talvez o poder de Deus, porque é o Senhor dos exércitos que estava à frente. E ele fala assim: se fores comigo, irei. Se não fores, não irei. Aí nesse momento Débora responde: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Aqui, gente, eu quero pensar com vocês um pouco sobre a personalidade de Débora. Lembram que nas nossas primeiras conversas eu falei sobre isso, né? Que muitas das vezes a gente se engana, a gente cria uma ideia açucarada de feminilidade, uma ideia de que
toda mulher só precisa trazer essa personalidade da doçura, a personalidade da delicadeza. E eu, quando eu olho para a história de Débora, eu não consigo, claro que a Bíblia não fala isso, mas eu não consigo perceber uma mulher delicada, uma mulher doce, né? Era uma juíza, era uma mulher que julgava o povo de Israel, também uma profetisa, e alguém que vira para Baraque, que teme, né, diante do exército, e claro, era um exército, né, de muitas posses, de muita tecnologia que Israel não possuía. Então ele pensou assim, né, como que eu vou enfrentar? Coisa que Davi não pensou, né, porque Davi estava diante de um gigante com armadura, com tudo, e ele vai com 5 pedrinhas, mas porque ele sabia que era o Senhor que estava ali. Débora também sabia que era o Senhor que está ali, e é por isso que ela diz, eu vou com você. Só que ela diz assim, a honra da investida não será tua, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará. Vocês acham que ela fala isso com delicadeza e com doçura? Fala, Baraque, vou com você, mas você sabe que não vai ser a sua vitória. Eu vejo Débora assim, ousada, sabe? Eu vou com você, mas entende uma coisa, essa vitória vai ser dada, né? A investida dessa vitória vai ser dada à mão de uma mulher, porque ela já sabia que ia ganhar. Ela já sabia que o Senhor entregaria Cícera a eles, né? Agora, ela fala assim, é as mãos de uma mulher que o Senhor entregará. Só que ao mesmo tempo, ela fala, eu vou com você, porque ela sabia que quem deveria conduzir o exército, né? Quem deveria conduzir o povo era Baraque. O Senhor chamou Baraque. Então Débora não quer a glória de Baraque. Débora não quer o holofote de Baraque. Débora quer o seu papel como mulher, assim como Baraque deve ter o papel dele. E eles vão para o exército, né? Aqui no versículo 10, diz que então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com eles, né? Então, a gente tem aqui Baraque, né, convocando, Débora indo junto com ele, e aí no versículo 12, anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros, e no 14, então, disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera, e todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio de espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Agoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada. É interessante aqui no versículo 14, né? Porque Débora diz a Baraque, este é o dia que o Senhor entregou Cícera às suas mãos. Débora me ensina a ousadia. Débora tem ousadia, né? Ela fala com Baraque, ela chama Baraque, depois ele fica com medo de ir, ela fala, eu vou junto com você, né? E ela revela essa ousadia, mas ela revela fé. Débora, assim como a esposa de Noé que nós citamos, ela crê na promessa. E o que eu quero mostrar, trazendo essas duas mulheres logo uma depois da outra, é que independente da sua personalidade, independente se você está nos holofotes ou se você está mais na retaguarda, você participa da promessa, você cumpre a promessa, nós cumprimos a promessa, cada uma da sua forma, cada uma do seu jeito. Não se deixe enganar por algumas mentiras, não se deixe enganar por algumas coisas vãs, né? Que é esse o perfil da mulher que Deus quer, isso não é bíblico. O que é bíblico é que a mulher que Deus usa é uma mulher de fé. É isso que é bíblico, essa é a verdade. O perfil da mulher que Deus usa é uma mulher de fé. Falamos aqui de duas mulheres totalmente diferentes, né? De uma que parecia uma mulher que do lar, uma mulher que resolveu cuidar da sua casa e apoiar o seu marido na missão e cumpre a missão, e a partir dela nasce uma nova família, né? A renovação da aliança, como temos aqui uma renovação da aliança também, porque o povo de Israel estava perdido. O povo de Israel há 20 anos estava sendo
governado ali, né, por Jabim. E Débora, uma outra mulher que Deus chama para cumprir a promessa, junto com Baraque, né? Ao lado de Baraque. Mas ela crê que é o Senhor dos Exércitos que está à frente. Então, que a ousadia de Débora está na sua fé. Débora tem ousadia, Débora vai à frente. Não porque ela fala assim, pode deixar que eu sei derrotar um exército. Não, mas é porque ela sabia que o Senhor estava com ela. Tem um livro, mais um livro para indicar, gente, que é esse aqui, ó. Mulher cristã bem-sucedida. Tá no e-book, mas acho que deu para ver legal, né, no vídeo. E esse livro é da mesma autora do Feminilidade Radical. E ela é legal porque logo no prefácio ela diz assim, né, que você talvez pegou esse livro para ler porque viu mulher cristã bem-sucedida e achando que era um livro que vai falar sobre trabalho. E ela realmente é um livro para falar sobre trabalho. Ela fala assim, só que eu o escrevi quando percebi que carregava uma ideia tola de feminilidade verdadeira. Estava de algum modo relacionada àquelas mulheres que se casavam e tinham filhos. Esse conceito colidia com a verdade sobre a mulher em Provérbios 31. Uma passagem da Bíblia que descreve uma mulher incrivelmente competente, financeiramente sagaz, generosa, hospitaleira e amorosa, que é prolífica e faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Esse entendimento revelou que eu estava extraindo mais a identidade de um adjetivo, que seria de uma mulher solteira, do que um substantivo, que é mulher. Né? Muitas das vezes a gente acha que o contrário de feminino, que a mulher feminina é a mulher casada com filhos, cumprindo a promessa de Deus. Essa também é a mulher, né? Como nós trouxemos ali na história da mulher de Noé. Só que muitas vezes a gente associa a mulher solteira não está cumprindo o plano de Deus, a mulher casada está cumprindo o plano de Deus. Isso é um adjetivo, mas o substantivo é ser mulher. Ser mulher está na nossa essência. E essa não é a ênfase vista na Bíblia. Continua aqui a autora. Ao estudar o que a Escritura dizia sobre ser uma mulher criada à imagem de Deus, libertei-me do falso conceito de que permanecer solteira seria algo menos feminino. Aí ela continua, indico vocês a leitura, né? Tem um outro ponto que ela diz assim: não creio que cause surpresa o fato de que muitos mais versículos em Provérbios 31 sejam a respeito de produtividade e gerenciamento financeiro do que de relacionamentos. Na narrativa bíblica, o trabalho é colaborador do amor. São tarefas realizadas em parceria com um Deus gracioso, que usa o nosso trabalho para abençoar o nosso próximo. Seu trabalho era glorificar o Pai e ajudar o próximo. Nosso trabalho é o mesmo. É essa a definição de produtividade. Hoje, em uma conversa, eu também tive uma definição de produtividade muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Produtividade é administrar os seus dons, os seus talentos, o seu tempo e energia e entusiasmo com eficácia pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Então isso é produtividade, é administrar todos os talentos que Deus nos deu para a glória de Deus. Esse também é um aprendizado para mim, tá, irmãs e amigas? Não é algo que é tão simples para mim. Separar isso, mas entender que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Débora entendeu. Débora não quis a glória para ela. Débora levou para Deus, porque ela fala assim: hoje é o dia que o Senhor fez, né? E aqui o versículo não fala que Débora, o texto não fala que Débora tinha filhos. Existe uma interpretação também, porque aqui fala que Débora, né, era mulher de Lapidote, quando vem definir Débora. Mas existe logo no início, né? Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Existe uma tradução que Lapidote pode ser traduzido por cheias do Espírito Santo, tochas de fogo. Então há comentaristas que dizem que Débora não tinha marido, o que não faria de Débora mais ou menos mulher, tá, gente? Lapidote, alguns comentaristas e interpretações que leem como se ela tivesse marido, e no meu primeiro estudo eu também li assim, e Débora continua sendo Débora, usada por Deus
né, o fato de ser uma mulher casada não tira em nada ou não acrescenta também nada, né? Mas o que eu tô querendo trazer aqui para vocês é essa reflexão que Deus usa todas as mulheres dentro do seu plano e dentro da sua promessa. É essa ideia que eu quero que vocês entendam quando a gente fala de Débora, né? Então, talvez mulher de Lapidote poderia ser traduzido por mulher cheia do Espírito Santo, né? Segundo alguns comentaristas. Então, existem essas duas vertentes. E então, só para a gente não achar que sempre, né, que eu vou falar sobre mulher, eu preciso ser uma mulher casada, né? E que solteira é adjetivo, casada é adjetivo. Feminilidade é sobre ser mulher de fé e usada por Deus. E é interessante nessa história, né, que Débora, quando ela é usada por Deus para libertar o seu povo, tem uma outra mulher nessa história, também longe dos holofotes, e essa mulher é Jael. No versículo 17, aqui terminou o 16 falando que Cícera fugiu, né, e Baraque foi atrás dele. No versículo 17 fala: porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: Senhor, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber, e o cobriu. E lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais as mãos dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Jael entra aqui na história, matando a Cícera, né, que era ali quem governava, quem dirigia esse exército, a quem exatamente Deus entrega na mão de Baraque e de Débora. Então aqui nós temos mais uma mulher de coragem, de ousadia, porque ela coloca, gente, o governante, né, o dirigente aí desse exército em sua tenda. Ele pede água e ela dá leite. Aqui eu lembro de uma história que minha mãe conta. Minha mãe fala que tem uma tia minha que quando a pessoa estava muito fraquinha já, sabe, na hora de morrer e não morria, ela falava: dá um leitinho quente, porque às vezes a pessoa tá tão fraca que não tem força para morrer. Que horror essa história, né, gente? Mas eu lembrei dessa história lendo a história de Jael, porque é mais ou menos essa ideia, né? Ela deu um leitinho porque tava ali, caiu em sono, ela pensou: a água talvez não vai derrubar, mas o leite vai, porque o leite é forte. Então ele derruba e ela finca uma estaca na testa dele. Gente, é Jael, uma mulher simples, uma mulher que estava ali, né, com o seu marido, e ela derrota o chefe do exército de Israel, né? Alguém que estava ali, que tinha toda a armadura, que tinha toda a força mesmo, né, de alguém preparado, de um exército preparado. Então vocês imaginem, isso é fé, isso é ousadia. Então Deus também nos chama para sermos ousadas em fé, para crermos na promessa e para cumprirmos a promessa de Deus. Seja em qual missão você foi chamada, peça a Deus para que você possa entender a sua missão e cumpra a sua missão, como essas mulheres de fé, né? É interessante esse fato de Jael, porque aqui ela não era uma mulher de títulos nem reconhecimento. Você vê que começa falando de Débora e traz os títulos de Débora. Jael, o nome, dá a entender que era uma mulher simples,
né? Mas ela é usada por Deus para cumprir também a missão. Ela tem estratégia. Ela fala, entra na minha tenda. Ele pede água, ela dá leite. Então é uma mulher de estratégia, uma mulher inteligente, né? Uma mulher que busca entender ali o processo. E aí Cícera chega à sua casa para se esconder. E o fato dela ser uma mulher comum ridiculariza ainda mais o exército, né, de Canaã. E aqui a gente aprende uma coisa: não se sinta inferior a homens ou a mulheres. Lembrem-se da nossa primeira conversa. Nós somos portadoras da imagem de Deus. E ser portadoras da imagem de Deus nos faz mulheres que podem participar e cumprir a sua promessa. Então é essa mulher que eu te convido, né, a entender que você é, a ter ousadia, a ter fé e a entender que você vai cumprir a promessa, independente da sua personalidade ou do seu perfil. Mas o que precisa ter é a personalidade de Cristo e a fé, que é o Senhor quem nos capacita a cumprir essa promessa, a cumprir esse trabalho e a cumprir essa missão. E eu quero encerrar com vocês falando sobre o que eu consigo aprender com Débora. Ela ouve o chamado de Deus e ela responde sim a isso. Ela não olha para as circunstâncias, porque se ela olhasse, né, era um exército, mas ela crê em Deus. Assim como Davi creu e derrotou um gigante, Débora também derrota um gigante, junto com Baraque, junto com Jael, né? Mas ela sabe que é o Senhor dos exércitos quem faz isso. Ela tinha sabedoria, as pessoas ouviam, respeitavam Débora. E a sabedoria de Deus é aqui, ó, é na palavra. Por isso que nós estamos aqui estudando juntas, né? Porque é essa sabedoria que Deus dá. E ela teve ousadia para cumprir o chamado. E a aplicação que eu faço hoje é: o quanto você está disposta para cumprir essa promessa do Senhor? O quanto você está disposta para participar da sua promessa? A sua personalidade não é desculpa para não participar. Falamos aqui de 3 mulheres diferentes. A mulher de Noé, na aula passada. Débora, mulher de Noé, que me ensina uma mulher que está ali junto com a sua família, está junto na missão do seu marido. Débora, que já traz uma ideia de uma mulher independente, de uma mulher que trabalha fora, porque era uma juíza, mas que tem ousadia e a fé e cumpre a missão. De Jael, uma mulher comum, uma mulher casada, que a Bíblia não traz aqui as suas especificidades, se ela tinha alguma profissão ou não, mas que também participa da promessa, que cumpre a promessa, porque todas creem em um Deus poderoso. E aí encerra o texto de Débora com um cântico que ficou muito famoso e muito conhecido, né? Naquele dia, Débora e Baraque, o capítulo 5, naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Então que a nossa vida, que a nossa promessa possa bendizer ao Senhor, que a sua profissão, que o seu chamado possa bendizer ao Senhor, que você possa cumprir toda essa promessa nos planos de Deus. Nós falamos sobre a sabedoria de Débora, e a sabedoria é essa capacidade de fazer escolhas que vão te colocar no centro da promessa de Deus. E como conhecer essa promessa? Lendo a Bíblia e orando e tendo uma vida devocional todos os dias, para que nós possamos saber e entender o que Deus quer das nossas vidas e nos usar em nossas profissões, com nossas personalidades, cada uma à sua forma, entendendo que todas somos portadoras dessa imagem de Deus. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado muito desse tema. Eu espero que possa abrir a sua mente como abriu a minha, né, entendendo. Quando eu fui buscar, eu já falei com vocês que eu fui buscar porque eu achava, e eu me identifiquei com Débora, tenho que confessar para vocês, que eu achava assim, nossa, né, mas não é esse jeito, todo mundo define feminilidade de outra forma, assim como a autora do livro também fala aqui, né, a Carolyn, que ela definia, né, como a mulher casada e com filhos e que cuidava do seu lar. Eu entendi, por meio do estudo da palavra e do estudo dessas mulheres, que Deus pode nos usar onde estivermos, como estivermos e onde Ele nos colocou para agir, seja profissionalmente. E a Carolyn, no livro, né, vem falar que da mulher que trabalha, ela fala, e a mulher do lar
ela trabalha. É uma mulher que trabalha e trabalha muito. Então valorize também esse seu papel. Né? Se você é uma mulher do lar, que cuida do seu lar, da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, glória a Deus por isso. É um trabalho digno e um trabalho de excelência. Pena que não é remunerado, né, gente? Mas é um trabalho tão digno diante do nosso Deus, que é a nossa melhor remuneração, que é a graça de Deus. Um forte abraço, beijos para vocês. E se vocês tiverem alguns temas, algumas mulheres que vocês gostariam, né, que a gente compartilhasse, estudasse por aqui, fala comigo, manda para mim que a gente vai continuando a nossa conversa. Beijinho, tchauzinho para vocês. Fiquem com Deus.